retornando aqui para o nosso segundo bloco. Asa, você falou das dificuldades que tem tido no meio acadêmico em função da resistência do olhar branco, do olhar ocidental. Mas você, com certeza, fez algumas descobertas importantes durante o seu trajeto. Você pode falar sobre elas? Há muitas. Em relação, inclusive, no âmbito da literatura, por exemplo, o quanto há uma griotagem, uma estética da griotagem própria das literaturas africanas. Isso eu vejo enquanto uma unidade dessas literaturas tão diferentes. E por que é uma unidade? Porque a figura do griot, né, sendo Djele, tendo os nomes, as variações de cada idioma do continente, é uma entidade de unidade cultural. Praticamente todas as culturas africanas originalmente negras, né, e não as misturadas com os povos árabes e tudo mais, elas têm uma figura, uma entidade social, espiritual, que a gente vai chamar de griot. E os livros mais genuínos, assim, vamos dizer, os livros mais que eu chamaria de obras de arte das literaturas africanas são esses que, de alguma forma, conseguem trazer o poder da palavra do griot para o texto literário. E isso é único, né? Está ali num lugar muito único dessas literaturas. Isso, para mim, foi uma descoberta. Eu só pude acessar isso quando eu entrei na faculdade e fui estudar essas literaturas, por exemplo. Por isso eu faço a série no Instagram, que todo sábado eu dou uma dica de livros africanos, para que pessoas não precisem estar na faculdade para descobrir as literaturas. E também, por exemplo, outra perspectiva de descoberta tem um âmbito mais filosófico do entendimento do ser humano. Né? A entender, por exemplo, que humanidade é algo inegociável é uma perspectiva de consciência que eu só tive por causa dos estudos em filosofia africana. Né? É óbvio que a gente tem consciência de si, né? A gente sabe quem somos, né? Às vezes não sabe de onde viemos, mas a gente tem consciência de si. Mas às vezes a gente não tem consciência de que o que a gente entende como ética, né, os conjuntos morais que a gente tem, tenham como objetivo, meta, ponto de partida e ponto de chegada, mais uma vez, uma experiência que não nos inclui. Então, também foi entender que nós somos muito mais do que razão e emoção. Nós somos um conjunto de cosmosensibilidades. Nós somos pluriversais, porque nós somos o reflexo e a reflexão da centelha cósmica do universo, que cada espiritualidade vai chamar do jeito que quiser, Deus, alma, espírito. Poderíamos usar o universo, porque o universo é algo factual. E o que pulsa em nós, essa centelha pulsa em tudo que é natural nesse universo. Então, a partir do momento que eu tenho essa perspectiva, a minha relação com o meio ambiente, ela torna-se outra. A minha relação com a natureza, ela torna-se outra. O entendimento de que quando eu poluo um rio, quando eu desmato uma floresta, na verdade eu estou desmatando entidades vivas cósmicas, cujo o axé que pulsa nela, que eu estou matando, está pulsando em mim também. Então eu também estou morrendo. E essa é uma perspectiva que eu só pude descobrir quando entrei em contato com as filosofias africanas, porque eu não vejo nada próximo disso dentro da ontologia ocidental, por exemplo. Né? E eu acho que o último ponto é o mulherismo africano enquanto perspectiva de olhar as experiências de resistência, sobretudo as matriarcais, enquanto forma e caminho de traçar o nosso trilho civilizatório rumo à permanência e à resistência. Porque a gente ainda hoje, século XXI, nós ainda estamos num debate sobre a existência e o reconhecimento da nossa humanidade. A gente ainda não entendeu que a nossa humanidade ela é inegociável, então esse debate ele não tem que nem que acontecer. Olhando o seu currículo, o seu vasto currículo, a gente percebe que existe um grande interesse pela poesia moçambicana. Você podia explicar para a gente? Sim. Olha como são as coisas, né, da ancestralidade. Eu comecei a estudar literaturas africanas formalmente, né? Então,
dentro da iniciação científica, todas essas questões acadêmicas, e eu comecei a pesquisar um poeta chamado José Craveirinha, que é um poeta moçambicano, e eu traçava diálogos das poesias dele com um pintor chamado Malangatana Valente, que era um poeta e pintor de Moçambique. Então, esse encontro já foi um mergulho na história, sociedade, etnias, culturas dessa região do continente africano. Então, Moçambique já se apresenta para mim dessa forma. E aí, a partir dele, ele foi o primeiro de muitos. Né? E eu sempre estudei poesia. Né? A graduação ao doutorado, eu sempre estudei poesia. E no pós-doutorado, eu expandi para o texto dramatúrgico. Então, também a literatura de teatro, também outras especificidades da arte. Mas, até então, era a literatura. Então, comecei a me aproximar muito de Moçambique nesse sentido. E olha como são as coisas. Depois, minha mãe um dia me contou que a família do pai dela tinha vindo de Moçambique. E eu fiquei meio assim, falei, gente, caramba, né? E aquela coisa assim de histórias de mãe, né? Que a gente não sabe se é verdade, porque o tempo e a escravidão às vezes não permite. E aí, há pouco tempo, há 2 anos atrás, eu fiz o exame de DNA e, geneticamente, a minha linhagem materna é Moçambique e Quênia. Então, na verdade, eu fui para Moçambique pela literatura, mas, na verdade, era um resgate, que eu não sabia ler ainda. Eu só consigo ver que o resgate já começava a existir, essa aproximação para conhecer este lugar só começou a existir antes mesmo de eu saber o motivo. E isso é o tempo, né? Isso é Exu. É a própria entidade do tempo, a Inquisitempo. Isso é África. É um elemento muito interessante na literatura dos países africanos é que muitos dos grandes escritores e poetas foram também líderes revolucionários. É sim. E a gente brinca muito, né? Porque o senso comum diz que é a filosofia, né, que pare as grandes mentes, mas há controvérsias, eu acho que foi a letras, né? Na verdade, é a poesia. Muitos dos grandes revolucionários africanos, eles eram poetas, eles eram estudiosos, apesar de, por exemplo, Agostinho Neto, ele tinha graduação em medicina, ele era médico, né? Belo poema que diz: o oceano separou-me de mim enquanto me fui esquecendo nos séculos. E eis-me presente, reunindo em mim o passado, condensando o tempo. Isso parece que se refere a nós. O oceano separou-me de mim, parece que se refere a nós, afrodiaspóricos. Né? Essa geração que o Agostinho Neto faz parte é uma geração que vai a Portugal para estudar na Casa dos Estudantes do Império. E isso é muito interessante ver a arrogância do Império, porque o Império, o Ocidente enquanto Império, ele ignora muito a capacidade pensante do outro. Então havia uma disputa ali entre Inglaterra, França e Portugal, ia lá na esteira, né, também tentando disputar sem mesmo pé de igualdade, de provar quem tinha a melhor colonização. Olha só que absurdo, quem era o melhor colonizador. Então começaram a criar casas de estudantes, né, coloniados. E é assim que Francis Fanon, por exemplo, vai para a Sorbonne, né? A gente sabe essas grandes figuras que vão estudar na Europa a partir de programas estudantis com esse intuito. E vai acontecer a mesma coisa com a colonização portuguesa. Então, abre-se em Lisboa a Casa dos Estudantes do Império, para onde vão Agostinho Neto, Samora Machel, Noemi de Souza, Mário de Andrade, uma série de mentes, Amilcar Cabral, uma série de mentes pensantes, revolucionárias, africanas, que naquele momento, o colonial está falando ali, a Casa Estudante do Império, ela começa no final da década de 30 e segue, e vai até o fim da colonização. Entende? Então, muitas mentes passam por ali. Então, o que acontece? A arrogância do Império é tanta que eles juntam numa mesma casa estudantes dentro de uma efervescência de entendimento de si, que não tinham possibilidades de se encontrar no continente africano por conta das distâncias, e Portugal reúne todos eles dentro de uma casa. Ou seja, Portugal dá o primeiro passo para começar o pensamento de descolonização anti-portuguesa. Saem das casas dos estudantes do Império. E quem é que está ali? Está ali Agostinho Neto, que vai se tornar o primeiro presidente de Angola.
Então, historicamente, esses encontros, essa fermentação intelectual africana, ela vai se dar a partir de situações como essa. Por exemplo, quando a gente pega o poema da Noêmia de Souza, Let My People Go. Noêmia de Souza é uma poetisa moçambicana que também vai estar ali na Casa Estudante do Império, que vai estar trabalhando com Agostinho Neto, José Craveirinha, Mário de Andrade, não o brasileiro, Mário de Andrade é africano, que tem uma relação ali na independência de Angola. Enfim, com figuras importantes para o continente africano, e ela tem um poema que é Let My People Go, em que ela fala da Billie Holiday, reivindica o pan-africanismo, fala da nossa negritude, chama a negritude francesa de Senghor e Césaire, tudo num poema de 2 páginas. Então, ela escreveu esse poema na década de 30. Então, em 30, o panafricanismo estava pulsante no continente africano, enquanto esteio para pensar uma libertação. Não à toa a gente tem que pensar em Thomas Sankara. Eu acho que de todos os heróis, vamos dizer assim, eu tenho muitos problemas com a palavra herói, mas os símbolos, né, as pessoas símbolos de descolonização do continente africano, Thomas Sankara é alguém que a gente precisa olhar com muita atenção, porque ele é tão visionário, mas tão visionário, que o que ele pensa não é cabível nem para a nossa realidade ainda. Ele pensava tão assim que a gente ainda vai ver o momento da história que a gente vai encaixar o pensamento dele, por exemplo. Uma última pergunta para você, acho que é algo que deve lhe tocar. Qual tem sido o impacto do seu trabalho junto aos seus alunos, especialmente aos jovens negros que estudam com você? Na verdade, em relação a todo mundo, assim, porque olha só, mais uma vez, como são as filosofias. A base das minhas reflexões filosóficas, intelectuais, são muitas, mas uma delas é muito importante em todo o meu pensamento, que é a base do Kindesi do Fukuyama, em que é uma filosofia Bantu-Congo, em que ele diz que todo ser humano, todo Muntu, nasce com um sol interno, e que é responsabilidade da comunidade acender esse sol para o livre caminhar dessa pessoa na vida. E quando eu entrei em contato com esse pensamento, eu entendi que educar faz parte dessa agência de acender o sol. Então, a partir disso, eu me movimento enquanto alguém que está partilhando um saber, eu me movimento enquanto uma indesi, uma pessoa que age para acender o sol dos outros. Então, o impacto disso nas pessoas e em mim é muito grande. Das pessoas realmente, um convite, um chamado, uma possibilidade de auxiliar essas pessoas a olharem o mundo e a existência a partir de outros paradigmas não ocidentais. Né? E é tão generoso que as filosofias africanas, a pluriversalidade, não destitui a universalidade. Ela diz que a universalidade é uma perspectiva ética e estética de ser e estar dentro de um pluriverso de perspectivas. Então, isso é muito generoso, porque as filosofias africanas, as filosofias não ocidentais, elas não estão baseadas num conjunto de dominação, entende? Então, parte muito desse lugar. Asa, muito obrigado. O tema é amplo, a gente poderia continuar falando aqui por muito tempo e com certeza vamos ter a oportunidade de fazer isso outra vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer a oportunidade. Obrigada pela confiança nas minhas palavras e eu espero que eu tenha, de alguma forma, acendido alguns sóis. Asa, acho que eu posso agradecer em nome dos afro-brasileiros de maneira geral, da cultura afro-brasileira, e esperar que você continue tendo uma longa carreira para trazer todo esse tipo de informação para nós.